A oração, a unidade e a adoração são armas poderosas que Deus nos disponibiliza para usarmos no combate aos nossos inimigos nas batalhas que todos nós temos nesta vida. O reconhecimento da soberania de Deus é fundamental, porque, como diz o salmista, se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia a sentinela, ou seja, se não tivermos o Senhor ao nosso lado, todo o nosso esforço será vão, porque é a bênção de Deus que é o diferencial para que nós obtenhamos a vitória em toda e qualquer situação. Nós temos que fazer o que precisa ser feito, o natural, porém o sobrenatural pertence ao Senhor, que sempre vai à nossa frente. Nós temos que aprender a buscar a Deus, procurar ouvir a sua voz em todos os momentos, especialmente nas adversidades, porque é Ele quem nos dá a direção para obtermos sucesso em todas as nossas batalhas. Às vezes o Senhor coloca em nosso coração estratégias que na nossa humanidade, em nossas lógicas, jamais pensaríamos em utilizar, mas são elas que confundem os nossos inimigos e fazem com que os surpreendamos e obtenhamos a vitória que aos nossos olhos parecia impossível. E foi exatamente assim que aconteceu com um irmão nosso, o rei Josafá, que foi um rei de Judá, que governou com o desejo de honrar a Deus, buscando sempre o fortalecimento espiritual do seu povo, sendo sábio em suas ações, estabelecendo juízes em todo o reino para garantir a justiça e a verdadeira adoração a Deus. Ele não se conformou com as práticas idólatras que cercavam seu reino e buscou os caminhos do Senhor, não se deixando influenciar pelas más atitudes dos reis que lhe antecederam no reino de Judá. Vamos rever a atitude que o rei Josafá teve quando se deparou com uma aliança de nações inimigas que queriam destruir o seu reino. O que ele fez em primeiro lugar foi reconhecer a gravidade da situação, consultar a Deus e em seguida convocar todo o seu povo para orar, mostrando a importância da comunhão e da unidade em tempos de crise. Ele mesmo liderou o povo em um clamor coletivo, reconhecendo que sozinho eles não teriam poder para enfrentar aqueles inimigos que eram mais fortes do que eles. Nesta sua oração, Josafá clama a Deus, reconhecendo primeiramente a sua soberania e lembrando das maravilhas que ele já havia feito e expressou a sua total dependência do Senhor, dizendo: não sabemos o que fazer, porém o nosso olhar, a nossa esperança está em Ti, Senhor. E o que aconteceu? Deus respondeu por meio de um profeta, afirmando que a batalha não era de Josafá, mas dele. E isso nos faz lembrar que muitas vezes, quando somos humildes e reconhecemos as nossas limitações, Deus se manifesta poderosamente. E a instrução de Deus foi surpreendente para nós que cremos e talvez, me perdoe pela expressão popular, bizarra para aqueles que não creem. Deus mandou que Josafá enviasse adoradores à frente do exército, estratégia que ressalta que a verdadeira batalha é espiritual e que a adoração tem muito poder. Quando o povo começou a louvar, o Senhor confundiu os inimigos e eles se destruíram entre si. A vitória veio através da fé e da adoração e não pela força militar do reino de Judá, que era muito menor do que os seus inimigos, os ensinando sobre a importância de adorarmos a Deus em todas as circunstâncias. E após o triunfo, o rei Josafá e o seu povo regozijaram-se e celebraram ao Senhor, conforme está escrito no segundo livro das Crônicas, no capítulo 20, versículo 27 em diante, onde a palavra de Deus diz assim: então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, e Josafá à frente deles, e tornaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara com a vitória sobre os seus inimigos. Versículo 24. Vieram para Jerusalém com alaúdes, harpas e trombetas para a casa do Senhor. Veio da parte de Deus o terror sobre todos os reinos daquelas terras, quando ouviram que o Senhor havia pelejado
contra os inimigos de Israel. Assim, o reino de Josafá teve paz, porque Deus lhe dera repouso por todos os lados. A vida do rei Josafá nos ensina que mesmo diante de grandes desafios, nós podemos confiar em Deus e que a oração, a unidade e a adoração são armas poderosas no combate às batalhas da vida. E que, assim como Josafá, sejamos pessoas que reconhecem a soberania de Deus, que clamam a Ele em tempos de crise e que o adoram, sabendo que é Ele quem nos dá a vitória. Que cada um de nós possa aprender a buscar a Deus em todos os momentos, especialmente nas adversidades, e que possamos nos unir em adoração e fé, confiando que Ele é maior do que qualquer desafio que possamos enfrentar. E tenhamos todos uma bendita semana e não hesitem em manifestar a sua total dependência do Senhor em toda e qualquer situação. E confiem que a vitória certamente virá. Graça e paz.